Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, que vocês estejam muito bem em casa, se cuidando e estudando também, viu, turminha? Hoje nós vamos começar a aula com uma mensagem e ela diz o seguinte: a determinação de hoje é o sucesso de amanhã. Aquilo que você batalha, aquilo que você se esforça para conquistar hoje, se organizando hoje, vai resultar num sucesso amanhã, com certeza. Porque quando a gente se dedica, a gente sabe que vai colher aí bons frutos. Então, bora lá para a nossa aulinha de hoje. E a nossa aulinha de hoje, a gente vai fazer a correção das atividades aí dos capítulos 11 e 12 do nosso livro. Aqueles capítulos que falam sobre a América desenvolvida. Começando aqui com 12, América desenvolvida, Estados Unidos. Então, o nosso foco aqui é trabalhar os Estados Unidos nesse primeiro momento. Então, bora lá, começando com as primeiras questões que vocês vão localizar na página aí 424, Então, como eu falei para vocês, o livro de vocês desse ano de Geografia era uma maratona, Então, que a gente conseguiu cumprir aí, muito bem. Então, bora lá. A aulinha de correção é aquela aulinha mais extensa. Então, se organizem aí para poder fazer essa correção. Então, primeira questão, analise a imagem e responda do que se trata. A imagem por si só já fala, Então, do atentado terrorista, também chamado aí, do processo, global, moderno global aí, Então, esse atentado, aconteceu em Nova York e foi colocado aí, como dado aí a autoria a questão dos novos terrorismo, tá bom? Então, seria esse atentado aqui, representado na imagem. Na 2, ele fala assim: explique a razão pela qual mexicanos vivem, aí o constante desejo de migrar para os Estados Unidos, Então, por que essa fronteira dos Estados Unidos com o México é um ponto aí, da comunidade internacional? Não só os Estados Unidos, mas o mundo inteiro fica de olho, observando o que acontece naquela região, Então, eles são atraídos pelas possibilidades de trabalho e enriquecimento nos Estados Unidos, Ou seja, colocado, elevado pelo desejo, do sonho, de ser aí, estar envolvido no processo de desenvolvimento estadunidense. Então, milhares de pessoas, tentam entrar aí, cruzar sua fronteira com o México, onde, os Estados Unidos têm pontos aí de fábricas, de postos de trabalho aí que, inclusive, atraem muito eles. E aí, por essas questões, eles ficam aí nesse ideário de entrar de fato. Tá bom, turminha? Então a gente tem que ficar ligadinho aí que... E aí todo presidente dos Estados Unidos que assume, ele cria sua política ali, de controle da imigração. Uns mais severos, até meio desumanos, outros já pensando com uma ótica diferente. Mas todos têm que lidar com essa questão da imigração, que é muito forte nos Estados Unidos, Como eu falei para vocês na aulinha que a gente trabalhou isso. Então, seguindo aqui, ele vai colocar um textinho, E aí ele fala: com base no trecho, da letra da música, o racismo não deve existir. Responda se existe alguma relação com o contexto social vivido nos Estados Unidos. Tem ou não tem? Mas que tem, é claríssimo. Então, a questão racial nos Estados Unidos, desde o processo da libertação dos escravos, a partir da guerra de secessão, a partir da guerra civil, ficou muito claro esse processo aí, do racismo nos Estados Unidos, Então, é um dos pontos, que mais desafiam aí, nesse processo dos Estados Unidos também no mundo. Então, a população norte-americana viveu aí, uma intensa luta pela igualdade, viveu e vive, tá? Muitos lugares, e cidades foram aí divididos, inclusive com bairros para negros, onde a maioria é exclusivo, não, destinado a eles, mas, quiser morar, fica à vontade. Isso gerando uma questão de uma segregação racial que é velada, que não é tão discutida, mas que existe sim, tá? Nos Estados Unidos, isso é claro, lógico e evidente. Então, tem muita relação, ok? Seguindo aí, meus amores, ele colocou uma imagem aí pra vocês, E ele fala assim: sobre esse processo, sobre o episódio histórico retratado aí, a Guerra de Secessão, sobre o conflito, aponte as suas causas e motivações. Como eu falei para vocês,
aqui a causa da Guerra de Secessão, já falei até inclusive antes, era a questão da abolição da escravidão, como ponto central. Eram outras questões também, mas principalmente a libertação dos escravos do Sul, tendo em vista que o norte dos Estados Unidos não utilizava escravos, tá? Eles utilizavam mão de obra livre e trabalhavam com a questão da indústria. Então, para eles, era mais vantagem que o Sul também entrasse nesse ritmo para ter mercado consumidor, até porque escravo não recebe, então, portanto, não consome. E na lógica do consumismo, que já vinha daquela época, então era ruim. Então eles entraram numa guerra para ter aí essa libertação desses escravos, tá bom? Como ponto aí central. Então essa guerra de secessão, ou guerra civil americana, como vocês podem encontrar, tá se referindo a isso, tá, turminha? A esse processo aí para a libertação. Então, como eu falo para vocês sempre, um ponto que marca muito aí, essa questão de como aconteceu essa libertação dos escravos lá. Foi necessária uma guerra, tá? Que durou muito tempo e que é uma das mais sangrentas da história dos Estados Unidos. Bom? Então, depois, né, ele pede aí para você fazer a definição das 13 colônias, tá? Observando como se deu esse processo e diz o que foi esse episódio, quais foram aí suas principais consequências, tá? Então, ele fala aí dos americanos, né, continuarem no seu processo expansionista, né? Então, a questão, fala sobre a questão da expansão dos Estados Unidos. Então, a marcha para o oeste, como eu falei para vocês, esse processo de expansão dos Estados Unidos se deu a partir dessa marcha para o oeste. Por quê? Porque eles já dominavam a costa leste. Então, eles diziam o quê? Na ideia que foi colocada, os Estados Unidos merecia, tá? O povo estadunidense merecia ter essas terras entre esses dois pontos. Então, eles iam aí nessa marcha com tudo para o oeste, né? Então, no projeto aí de povoamento, de expansão desse território, né? A partir das 13 colônias aí que eles tinham. Então, marchando para o oeste, vamos conquistar essas terras que ficavam entre o Oceano Pacífico e Atlântico. Lembrando que eles já dominavam a costa do Atlântico e queriam a costa do Pacífico. E conseguiram, né? Tanto que são aí o terceiro, se a gente colocar junto com o Alasca, maior país em extensão do mundo, tá? Se a gente tirar o Alasca, a gente vai ter aí, né, em quarto. Mas um território bem considerado. Seguindo aí, meus amores, ele vai falar um pouquinho sobre a questão da economia, tá bom? Lembro para vocês que a economia é super diversificada, até porque, né, são potência aí econômica, cultural, militar, né, política. Então, a economia é bem diversificada. Trabalha com o setor, né, primário, o setor secundário e o setor terciário também. Então, eles se viram muito, eles criaram o que eles chamam de cinturões, tá? Cinturão de cada tipo de produção aí. Então, isso fica bem tranquilo. Só que aqui, nessa questão número 1, ele fala sobre a questão econômica, né, industrial. Então, qual é o cinturão econômico? Em que local dos Estados Unidos a gente fica essa questão aí do cinturão econômico? Então, fica aqui na região nordeste do país, que foi a primeira região a ser industrializada aí, tá? E até hoje tem esse ponto aí de desenvolvimento. Tranquilo? Na questão 2, em relação às correntes migratórias para os Estados Unidos, podemos afirmar que, né, ela teve a maior intensidade justamente aqui ao longo do século XVI, né, com grupos aí migratórios numerosos de ingleses, tá bom? E também escoceses e alemães que entraram aí no país para poder dominar. Então, a alternativa B seria aí o ponto nessa segunda questão. Continuando, nós vamos ter aqui, né, a marcha para o oeste, mais uma vez, como ponto de questão, e ele fala assim, entre os fatores que motivaram, né, o favorecimento dessa marcha para o oeste está o quê? A possibilidade de as famílias colônias, né, se tornarem proprietários da sua terra. Então, eles encabeçaram essa marcha para o oeste porque eles teriam aí mais terras e poderiam, nesse processo, conquistar aí as terras que eles tanto queriam. Bom, então, a alternativa A seria a correta aí nessa questão número 3. Na quarta questão, a expansão dos Estados Unidos em direção ao oeste, na primeira metade do século aí, né, 19, envolveu, entre outros fatores, o quê? Tá? A remoção indígena, transferindo comunidades indígenas que viviam no leste, né, do rio Mississippi para outras regiões. Quando não foram removidos, foram dizimados. Bom, então, como eu falei para vocês, envolveu compra
envolveu morte de nativos e também envolveu aí relações diplomáticas. Então, essa expansão para o oeste ela não aconteceu aí de uma forma natural, sossegada, não. Foi um processo, né, bem conturbado. Vamos para o último capítulo, que é o capítulo 12, que fala também da América Desenvolvida, só que focando agora o Canadá. Começamos aqui na página 444. E as primeiras perguntas dizem assim: com suas palavras, tente explicar o processo pelo qual foi originada a distribuição, né, da questão da população aí do Canadá. Então, os canadenses, tá, minha gente, tem aí uma diferença, né, bem interessante. Por quê? Porque eles tiveram aí o processo de colonização simultaneamente, que aconteceu ao mesmo tempo, tanto pelos ingleses quanto pelos franceses. Quando se tornaram independentes, eles tinham aí zonas de influência desses dois povos. Então, a gente tem aqui a maior parte do país sendo dominado pelos ingleses, mas tem a questão da província de Quebec, que é dominada pelos franceses, tá? Então, a divisão ficou assim: 32,5% da população de origem inglesa e, né, 13% aí de origem francesa no início, né? E hoje a gente tem essa questão, essa diversidade, justamente por conta disso. Tá? Então, seria esse panorama na primeira questão. Na segunda questão diz assim: a partir dessas afirmações, façam uma breve, né, análise da economia, né, aí na questão do Canadá. O Canadá possui uma forte, né, potencial energético, tá, o que favorece o desenvolvimento de suas indústrias, dando origem a grandes polos, né, como aí Montreal e Toronto. Então, a questão industrial se desenvolveu muito. Além disso, tem algumas planícies na parte sul que também são voltadas para a agricultura. Então, uma economia também diversificada que tem relações diretas com os Estados Unidos. Aí, tá, turminha? Seguindo, a gente vai, né, dar o textozinho aí para vocês lerem com atenção o texto. O Canadá segundo os norte-americanos. Tá? Depois disso, ele fala assim: citando aí de forma irônica, né, pelo autor, o que ele fala sobre essa questão da relação dos Estados Unidos com o Canadá, né, os Estados Unidos com o Canadá. Falta de mão de obra e a região separatista faz com que esse país, né, dependa da sua economia de grande parte dos Estados Unidos. Então, seria o ponto que a gente teria que observar nesse textozinho que ele coloca de introdução aí para vocês. Seguindo, ele dá aí, né, uma charge para vocês e fala assim: observe as charges e responda qual a relação com o Canadá. Então, qual a relação da charge com o Canadá? A charge demonstra a busca de novas oportunidades por parte da população norte-americana em decorrência do aumento do desemprego em alguns setores. Então, se tornam aí, né, inclusive, uma ideia, um ponto aí para essas populações, tá bom? Então, essa seria a relação da charge com o contexto que a gente estudou aí. Na próxima questão, na questão número 5, ele vai colocar aí, né, um destaque em uma das províncias aí, né, do Canadá. E que província seria essa? A península aí, tá? Do Labrador. Então, a que tá destacada aqui seria essa península aí, tá bom? Então, representado justamente por estar cercado por água, somente uma porção ligando ao restante do país. Então, seria o destaque que ele queria colocar aí, tá? Então, registra, corrige se você não fez essa correção aí. Seguindo, meus amores, aqui a gente vai ter as últimas questões que ele fala aqui, né? O texto acima caracteriza qual dos países, né, abaixo. Então, o texto acima ele está falando justamente sobre a questão do Canadá, né? A questão do clima frio, de ser o segundo maior país de extensão territorial. Então, só poderia estar falando aqui do Canadá, alternativa B, pelas características, tá bom? Assinar a opção que não identifica as características da formação geológica das regiões canadenses. Então, aqui não identifica, ou seja, é a falsa. Então, a correta seria aqui, né, marcando aqui não está falando a verdade sobre essa formação geológica, né, das regiões canadenses, seria a alternativa D, né? Então, a gente ficaria muito ligadinha nessa questão aí, que poderia pegar aí vocês. Então, observar aí essa questão do número 2. Finalizamos aqui, né, os processos de correção.
E a Pro espera sinceramente que vocês tenham aproveitado, tá bom, turminha? E a Pro, né, quer que vocês façam essa correção da melhor forma possível, tá? Então, beijos e até o nosso próximo encontro, tá bom?